Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje vamos introduzir aqui o Poder Legislativo, né? Teremos vários vídeos sobre ele, já que ele é muito importante para a nossa prova. Poder Legislativo. Nós sabemos que o Estado é formado pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário, né? São os poderes do Estado, para falar a verdade. E aí, o Poder Legislativo aqui no Rio Grande do Norte é exercido por quem? Pela Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, que tem sede na capital do estado, que a princípio hoje, né, é Natal, perfeito? Nós temos aí o seguinte, que há esse poder legislativo, a Assembleia Legislativa, nós temos o quê? Que ela tem autonomia financeira. Então, no orçamento do Estado, será reservada uma porcentagem, um percentual para que a Assembleia Legislativa possa praticar os seus atos, perfeito? E obviamente que esse percentual, muito interessante, essa observação, é fixado aqui, ó, em lei complementar. Fica esperto nesta palavrinha, perfeito? Fica esperto nesta palavrinha. Mas, no artigo 33, nós temos o seguinte, que essa Assembleia Legislativa é composta por deputados estaduais que são representantes do povo. E eles têm uma legislatura, um mandato de 4 anos. Cada legislatura tem a duração de 4 anos. Isso é muito interessante, perfeito? Muito interessante. Legislatura. Sessões legislativas, reuniões ordinárias e extraordinárias, sessões ordinárias e extraordinárias. Vocês devem conhecer, têm que conhecer estes termos técnicos, perfeito? Nós temos mais, vamos pular alguns parágrafos aí. Nós temos mais. São órgãos da Assembleia Legislativa. Aqui a gente não pode ir para a nossa prova sem conhecê-los. Nós temos o seguinte, só coloquei as iniciais aqui, né? Nós temos P de plenário, M de mesa, CL de colégio de líderes, C, comissão, gabinetes parlamentares, Procuradoria Geral e outros, perfeito? Então aí são elencados, enumerados sete órgãos do Poder Legislativo do Estado, da Assembleia Legislativa mais especificamente, perfeito? Nós temos o seguinte, deixa eu só observar essa informação que eu coloquei aqui. Nós temos aí que a resolução, que é um instrumento de atuação do Poder Legislativo, é interessante, né? Nos atos normativos elencados na Constituição, tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual, nós temos que os atos executados aí, a princípio, aí pelo Poder Legislativo são os decretos legislativos, são também as resoluções. Eles praticam os atos ali por meio de trazendo à tona esses atos normativos, perfeito? Trazendo à tona esses atos normativos. Então, quando for necessário, há, obviamente, leis, mas há também decretos e resoluções aí para a prática de atos de ordem interna do Poder Legislativo, perfeito? E essa resolução, ela é equiparada a leis, às leis, perfeito? Então, mais, uma mera informação aqui, informação até menos importante, beleza? Nós temos que as deliberações, é muito importante essa passagem aí, que está lá no artigo 34, ele fala o seguinte, ó, que as deliberações da Assembleia Legislativa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos.
presente a maioria absoluta de seus membros. Então o que acontece? Temos a maioria absoluta da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Temos 24 deputados, maioria absoluta. O número 13, perfeito? 13. Maioria absoluta. Então, presentes 13 deputados, nós temos a maioria aqui nesses presentes. É isso que nós temos aí no nosso artigo 34. É óbvio que existem outras deliberações que aí precisamos de um quórum especial. São aqueles 1/3, 3/5, 2/3, enfim, nós temos em regra aqui, perfeito? Maioria dos votos presente a maioria absoluta. Eu coloquei MA aqui, maioria absoluta. Fique esperto no artigo 34. Lembre-se de que existem ressalvas, perfeito? Ressalvo. Salvo, ponto, né? E aí temos outras exceções, perfeito? Algumas exceções. Vamos mais. Nós temos aqui, muito importante para vocês, eu falo que pode ser objeto da nossa prova, artigos 35 e 37. 35 e 37. Sobre o que falam esses artigos? Falam sobre as competências da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. 35 são atribuições que não precisam da sanção do governador. E temos no artigo 37 algumas disciplinas que precisam, alguns assuntos que precisam da sanção do governador do estado. Muito importante, inclusive eu colocarei alguns exercícios aí no Instagram para nós memorizarmos mais e mais. Mas desde já, pega esse bizu que eu vou falar para vocês. Aqui, ó, nós temos no 35, que são as competências privativas da Assembleia Legislativa, nós temos aqui, ó, verbos: julgar, sustar, tomar contas, perfeito? Vocês verão lá diversos verbos: autorizar, dispor, eleger, aprovar, sustar, enfim, verbos no artigo 35, competência privativa. Eu acredito que há uma grande chance de cobrar este assunto, perfeito? E lá no 37 não temos verbos. Depois dá uma observada lá e coloca aí no nosso comentário, perfeito? Desde já eu peço para vocês curtirem, comentarem e compartilharem nossos vídeos. Essas ações são muito importantes para nós. Mas vamos continuar. Nós temos, então aqui eu vou trazer as principais do artigo 35, que são as privativas. Vamos lá. A primeira delas é o quê? Autorizar o governador e o vice-governador a se ausentar do país se essa ausência for maior do que 15 dias. 2. Sustação de atos normativos. Olha só, sustação de atos normativos. Olha só, acontece o seguinte: existe uma competência do governador que é assim, para dispor sobre leis delegadas. Perfeito. Leis delegadas por quê? Porque a princípio a lei era do Poder Legislativo e o Poder Legislativo delegou esse poder ao governador, certo? Não é sobre todo e qualquer assunto. Existem alguns assuntos que não podem ser tratados por meio de lei delegada, certo? E aí acontece o seguinte, que se o governador extrapolar essa competência, aí nós temos que o Poder Legislativo ele vai sustar esses atos. Olha lá, artigo 35, inciso número 5. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, ok? Então fica ligado aqui. Ausência por mais de 15 dias, governador, vice-governador, sustação de atos. Vamos para o terceiro aqui. Nós temos o julgamento das contas. Olha lá, inciso número 8. Julgar anualmente as contas prestadas pelo governador e conhecer relatórios sobre a execução dos planos de governo. Então fica ligado aí, julgar contas. E também temos a tomada de contas, né? Se as contas não forem apresentadas pelo governador no prazo de 60 dias a contar da abertura da sessão legislativa, nós temos essa possibilidade de tomada de contas aqui pela Assembleia Legislativa, perfeito? Pela Assembleia
Legislativa, ok? Nós temos aí tomada de contas lá no inciso 15. Proceder à tomada de contas do governador quando não prestadas dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Show de bola? Show de bola, beleza? Vamos que vamos então. Nós temos aí... Deixa eu só recuperar minha lei aqui. Continuando, nós temos aqui escolher 4 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas e aprovar os 3 escolhidos por quem? Pelo governador. Pelo governador. Fica ligado, escolha pela Assembleia Legislativa são 4 e 3 governador. Fica ligado, ok? Nós temos mais. Continuando aí, então aí foram as que escolhi como sendo as principais. Deixa eu só verificar se temos alguma coisa aqui no artigo 36. Importante. Importante, principalmente o artigo 36, parágrafo 2º. Eu vou lá, vamos com muita calma. Olha só. Há a possibilidade de a Assembleia Legislativa convocar algumas autoridades para prestar depoimento na Casa Legislativa. Perfeito? Ao depoimento na Casa Legislativa. Deixa eu só recuperar minha lei aqui para a gente continuar, tá? Só recuperar minha lei aqui para a gente continuar. Então, há a possibilidade de essa convocação acontecer, perfeito? Está lá no artigo 36, tá, pessoal? 36, deixa eu só recuperar porque às vezes eu fico colando aqui, observando alguns detalhes que podem passar em branco. Então, essas autoridades, quem são as autoridades? São os secretários de Estado. Os secretários de Estado são os auxiliares do governador do Estado. Nós temos aí os procuradores gerais e nós temos os comandantes da Polícia Militar. Então, essas autoridades vão ser convocadas para irem lá à Casa Legislativa prestar um depoimento pessoalmente, perfeito? E é interessante que, se eles se negarem aí à Assembleia Legislativa, nós teremos aí, ó, importando crime de responsabilidade, o não comparecimento sem justificativa comprovada. Então, pode se ausentar? Pode, desde que exista uma justificativa, perfeito? Nós temos aí que os secretários, procuradores e os comandantes da Polícia Militar podem comparecer à Assembleia Legislativa ou a qualquer de suas comissões por sua iniciativa. Então aqui não estamos mais na convocação, estamos por iniciativa própria e mediante entendimentos com a mesa. A mesa que nós sabemos que é o órgão administrativo da Assembleia Legislativa. Perfeito? Para o quê? Para eles exporem o quê? Assuntos de relevância atinentes às funções. Comandante da PM, procurador-geral, procuradores gerais e temos aí também os secretários de Estado. Perfeito? E aí acontece o seguinte, que eles podem ser convocados, podem comparecer por iniciativa própria, E também temos a terceira situação. A terceira situação é o seguinte, ó, a mesa da Assembleia Legislativa pode encaminhar pedidos de informação a órgãos do Poder Executivo. Aí são outras pessoas, né? Órgãos do Poder Executivo, por seus titulares. E eles pedem as informações, perfeito? Mas se essas informações não forem prestadas, olha só, importando crime de responsabilidade, a recusa ou o não atendimento no prazo de 30 dias. Então, olha, observa aí esse prazo que é muito importante e já vi cair em prova. Bem como a prestação de informações falsas. Então, resumindo, nós temos a possibilidade de convocação, nós temos a possibilidade de comparecimento por iniciativa própria, com entendimento aí junto à Casa Legislativa, e nós temos aí também a mesa da Assembleia Legislativa
pedindo informações, solicitando informações, né? Que se houver recusa, se houver desatendimento ou se elas forem falsas, desatendimento no prazo de 30 dias, aí nós temos importando crime de responsabilidade. Show de bola? Show de bola, vamos pular o 37, eu vou colocar lá no Instagram para vocês alguns exercícios para vocês marcarem se é competência que precisa de sanção ou se não precisa de sanção do governador, ok? Nós temos o artigo 38 entrando aí nos assuntos relacionados aos deputados. Bem fácil. Artigo 38, temos o seguinte, que os deputados, eles são invioláveis por suas palavras, opiniões e votos. Isso é muito importante. Por quê? Estamos tratando de uma inviolabilidade. Eles são invioláveis. Essa inviolabilidade é uma inviolabilidade chamada inviolabilidade material. Porque a processual é aquela que eles não podem ser presos, em regra. Então lembre-se disso na hora da sua prova. Inviolabilidade material, inviolabilidade processual. Fica esperto aí, meu irmão. Beleza? E aí nós temos o seguinte, pulando aqui, ó. Desde a expedição do diploma, os deputados, eles não poderão ser presos. Não poderão ser presos, exceto quando nós estivermos tratando de crimes inafiançáveis. Flagrante de crime inafiançável. Preste muita atenção a isso. Flagrante de crime inafiançável. E quais são os crimes inafiançáveis que nós temos? Por exemplo, nós temos lá na Constituição Federal de 1988, crime de tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos, racismo e ação de grupos armados contra os civis ou militares, contra o Estado democrático de direito. Perfeito? Fica ligado aí, crimes inafiançáveis. Então, a princípio, podem ser presos? Não. Excepcionalmente, podem ser presos? Sim. Quando? Flagrante de crime inafiançável. Ok? Só que nessa situação, nós temos que a casa vai decidir a respeito daquela prisão. Ele vai ser preso. E a autoridade policial, o delegado de polícia, ele vai ter uma peça, lavrar o auto de prisão em flagrante. Esse auto de prisão em flagrante ele vai ser enviado no prazo de quanto? 24 horas para a Assembleia Legislativa. Show de bola. E a casa, ela vai decidir. Só que essa decisão dos deputados é por voto secreto. Por voto secreto. E, por maioria absoluta, eles vão decidir se mantém ou se não mantém aquela prisão, beleza? Ainda, além disso, nós temos, além de não poderem ser presos, nós temos na inviolabilidade não poderem ser processados criminalmente durante o exercício do mandato. Regra, beleza? Regra. É o que nós temos aí na nossa resolução, perfeito? Só que acontece o seguinte, ó, eles não poderão ser processados criminalmente, aí ó, sem prévia licença da casa, sem prévia licença, tá? Então pode, beleza? Mas também excepcionalmente, perfeito? Temos aqui uma exceção. Temos uma exceção, ok? Aqui é menos comum de cobrar, tá? Esse número 2, tá? Menos comum. Aqui é mais comum. Tanto essa passagem quanto a passagem do número 1 aqui também, ok? Beleza? Fica ligado nesse bizu, principalmente aqui em relação a esse prazo, voto secreto aqui, beleza? Os deputados, pessoal, eles têm um foro privilegiado, um foro especial. Artigo 38, parágrafo 4º. Ou seja, se os deputados, eles em determinadas situações, eles vão ser julgados aí por qual autoridade? Vão ser julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado. Tribunal de Justiça do Estado. É igual também para o presidente da República, ele pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Senado Federal, né? O prefeito também, os deputados da mesma forma, eles têm esse foro especial aí, julgamento perante o Tribunal de Justiça. Prosseguindo, nós temos aqui que se eles não são obrigados a testemunhar, vou ler para você, ó. Os deputados não são obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram
ou deles receberam informações. Então, não há essa necessidade. Se aquele deputado ele já foi de uma força armada, ele for de uma força armada, por exemplo, nós temos o seguinte, ó, a incorporação às forças armadas, pode ser que ele nem tenha sido também das forças armadas, nós temos aí que, embora militar e ainda que em tempo de guerra, olha só, ainda que em tempo de guerra, depende de prévia licença da Assembleia Legislativa. Perfeito, olha só que legal. Inclusive coloquei isso aqui, essas regras aí lá no Instagram. O que mais? Por último, para nós finalizarmos, nós temos o seguinte, os deputados, eles têm imunidades. Perfeito, têm imunidades. Ok. Mas pode haver a suspensão dessas imunidades? Pode. Mas preste muita atenção, vamos com muita calma. O estado de sítio é o estado que é decretado quando, por exemplo, quando há guerra, declaração de guerra. Perfeito, show de bola. Só que acontece o seguinte, as imunidades serão mantidas ainda que no estado de sítio, certo? Exceto se houver aqui, ó, decisão, deliberação por 2/3 no mínimo, da Assembleia Legislativa. Nós temos aí, ó, parágrafo 7º. As imunidades dos deputados subsistem durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 da Assembleia Legislativa. Nos casos de atos praticados fora do recinto, né, desde que sejam incompatíveis com a execução da medida. Então, preste muita atenção aqui, ó, possibilidade também. Então, se eu fosse elencar, eu elencaria como informações importantes, elencaria as competências da Assembleia Legislativa, elencaria essa aqui, ó, possibilidade de suspensão das imunidades, também aqui o prazo da prisão em flagrante por crime inafiançável, e essa aqui, ó, deliberação por maioria, né, desde que presente a maioria absoluta da casa, perfeito? Então, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no Quartel-General. Muito obrigado. Curtam, comentem e compartilhem. Espero que vocês estejam gostando aí. Se vocês não adquiriram ainda a nossa apostila, adquiram tanto a apostila de constitucional como também de regimento interno da Assembleia Legislativa. Ok? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.